alfabetização de antes era diferente da alfabetização de hoje? E o que tem de melhor na alfabetização de hoje e a de antigamente? Vamos falar sobre isso? Será que era mais fácil alfabetizar antigamente? Bom, em primeiro lugar, nessa desconstrução de um certo saudosismo pedagógico, cabe a gente lembrar que durante muito tempo a educação pública brasileira não era ofertada para todo mundo, não era não. Não tinha isso, não era um modo democrático das pessoas estudarem. Só que agora a camada popular entra na escola pública, que por sua vez não parece também estar preparada para essa mudança de paradigma. Então é necessário que a gente desenvolva um olhar atento, mais atento para essa multiplicidade de identidades que vão ocupar as salas de aula, afastando de vez o apego a uma prática pedagógica pautada por um aluno idealizado, né, e por isso mesmo irreal. Agora, antigamente, a gente tinha como referência uma escola mais excludente, uma escola que era composta por muitos alunos que muitas vezes tinham facilidade de acesso a um ambiente alfabetizador em casa. Ele tinha livros disponíveis, um incentivo ao estudo de uma maneira mais sistematizada. Eram pessoas que tinham acesso à informação, porque as outras nem na escola elas entravam. Agora, hoje, a gente já lida com uma realidade mais plural, né? Uma realidade maior, mais complexa, com alunos de diversas camadas da sociedade ocupando o mesmo ambiente formativo, muitos com carências, com demandas sociais que nem sempre dão a possibilidade que a atenção esteja plenamente voltada para o processo de escolarização. Então, muitas crianças têm uma série de deficiências externas à escola que estão aquém do que o professor pode fazer, né? Então, além disso, ainda existem outros paradigmas que precisam ser quebrados para que a gente consiga entender que não é possível comparar agentes e processos de antigamente com os atuais. Então, vamos lá, sem dúvida, uma das etapas da educação básica que mais passa por problemas e críticas, né, décadas após décadas, é a etapa de alfabetização de crianças. E não vou nem falar da alfabetização de adultos, mas principalmente de crianças. Muitas vezes, de modo irresponsável, se atribui a culpa para os problemas de alfabetização exclusivamente dos métodos que são utilizados. Só que também se culpa os alunos, os familiares dos alunos e, como não poderia deixar de ser, as professoras dos anos iniciais. Aquela fatídica pergunta: quem alfabetizou essa criança que ele não sabe nada? Então, ao lado dessas críticas, também são bastante comum a gente ouvir, né, que em algum momento da história educacional brasileira a alfabetização já foi um processo mais tranquilo, né, sem grandes sobressaltos e através do qual boa parte das crianças conseguia dominar a leitura e a escrita logo nos primeiros anos, né, de estudo. Por que isso não acontece agora? Se a gente for deixar de lado aí a culpabilização superficial e a percepção idealizada do passado, cabe aí a gente pensar de modo mais crítico, mais propositivo sobre essa etapa e questionar algumas coisas, porque a alfabetização já foi mesmo mais fácil? Será que isso acontecia? Bom, a alfabetização no Brasil foi o início da educação pública obrigatória. Como é que é isso? Né? Aconteceu tudo junto, né? Em primeiro lugar, na desconstrução de um certo saudosismo pedagógico, cabe a gente lembrar que durante muito tempo a educação pública brasileira não era ofertada para todo mundo, né? Como eu falei, de um modo democrático, não acontecia, não era todo mundo que ia para a escola. Mais precisamente, foi somente a partir da Lei 5.692, né, de 11 de agosto de 1971, que nós passamos a ter reconhecida a garantia de acesso obrigatório dos alunos ao então chamado primeiro grau. Né? Conforme a gente pode ler no artigo 20 dessa lei, dizia assim: o ensino de primeiro grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos, cabendo aos municípios promover anualmente o levantamento da população que alcance a idade escolar e proceder à chamada para matrícula. Então, ou seja, o município teria que achar as crianças e chamar a criança para estar na escola. Resumindo, a gente teria agora a camada popular entrando na escola pública, que por sua vez não parecia estar preparada para essa mudança, né? E aí, se em 1970 a gente tinha jovens entre 7 e 14 anos, né? A gente tinha entre esses jovens uma taxa de escolarização de 67%, né? A fonte é do Estatística da Educação Básica do Brasil, né? De 1919, esses dados. E em 2019, na faixa dos 6 aos 14 anos, chegamos a uma taxa de 99,7% dos alunos, esse dado é do PNAD, de alunos nas salas de aula, né, de escolaridade. Só que, o que isso quer dizer?
Se antigamente uma parte considerável da população jovem estava fora da escola, hoje a gente pode dizer que esse acesso está universalizado. Todo mundo tem que estar na escola, é lei. Os conflitos sociais até então eram escondidos aí ou distanciados das discussões educacionais. E agora eles passaram a ocupar, né, quando os jovens foram para a sala de aula, eles passaram a ocupar as salas de aula. E a gente volta então ao principal tema desse vídeo, né, dessa aula, o processo de alfabetização. E aí nessa etapa a gente nota que cada vez mais é necessário desenvolver um olhar atento para a multiplicidade de identidades que vão ocupar as salas de aula e vão afastar de vez o apego a uma prática pedagógica que está pautada por um aluno idealizado que não existe mais, né? E por isso mesmo um aluno irreal. Eu passei por isso quando eu comecei a alfabetizar em 1988. Nós tínhamos uma prova. A escola que eu trabalhava era uma escola muito grande e as crianças passavam por uma prova. Parecia um vestibular, era uma coisa horrorosa. Criancinhas pequenininhas fazendo folhas e folhas e folhas de prova. E só entrava realmente, só conseguia entrar os melhores, os que já sabiam tudo. Então era uma beleza. A partir do momento que se universalizou isso, né, apesar de já estar em lei, isso não acontecia na prática. E lá para os anos de 1990, mais ou menos, a escola começou a perder aluno, e aí não tinha mais essa prova, entrava todo mundo. E aí a coisa ficou mais heterogênea. Então, vamos lá. Alguns estudiosos dizem que, diferente dos alunos que vieram das classes mais abastadas, né, em que a variedade de língua é também uma variante de prestígio, né, e também que é onde é ensinada na escola, a maioria dos alunos das classes menos favorecidas, além de ter que praticamente aprender uma nova língua, não tem a sua variedade de língua valorizada, muito menos colocada como objeto de estudo na sala de aula. Então, o que aconteceu? O ensino era um só para todo mundo. E aí, o Brasil é enorme. A gente tem características regionais, a gente tem sotaques, a gente tem regionalismos, línguas que são língua portuguesa, mas faladas de uma outra maneira. Então, esses alunos não estavam representados na sala de aula naquela época. Então, alfabetizar é complexo, bem complexo, né? 3 pontos aqui, quero trazer 3 pontos para a gente refletir sobre isso. Vimos, né, que o primeiro ponto que a gente precisa pensar vimos uma série de coisas em relação à alfabetização, vimos sobre essa mudança de paradigma, dessa heterogeneidade. Então, o primeiro ponto que a gente precisa levar em conta, né, na busca sobre essa comparação de práticas e resultados do passado com a nossa realidade atual, é a gente entender que a gente está tratando de escolas públicas bem diferentes. Então, não estou falando nem de escola particular, vamos falar da pública, né? Uma primeira escola, que seria bem mais excludente, composta por alunos aí que tinham facilidade de acesso, um ambiente alfabetizador em casa, né, livros disponíveis, incentivo ao estudo de maneira mais sistematizada, isso tudo já acontecia. E uma outra escola que passou a existir, mais plural, mais complexa, com alunos de todos os tipos, de diversos estratos da sociedade, ocupando um mesmo ambiente formativo, muitos com carências, com demandas sociais que nem sempre possibilitam que sua atenção esteja voltada plenamente para o processo de escolarização. Então, muitas crianças precisam de outras coisas que precisam acontecer antes da escolarização. Precisam desenvolver habilidades que eles chegam na escola sem desenvolver. E ainda pensando sobre esse choque de perspectivas, cabe a gente pensar também em 3 pontos que são trazidos nessa improdutiva busca pelo passado. Primeiro, a culpabilização do aluno. Então, o aluno era culpado, primeiro. Então, ao invés de repensar as estratégias pedagógicas, né, questionar a pertinência de práticas que são antiquadas, ou até mesmo reavaliar o uso de certos tipos de conteúdos curriculares, né, há quem acredite que o problema estava quase que exclusivamente no aluno. Ou seja, se o aluno fosse outro, tudo daria certo. Ou seja, se o aluno fosse aquele primeiro, né, que tinha acesso à escola. Mesmo sendo fácil demonstrar por que essa visão é equivocada, né, é sempre bom a gente lembrar que a escola se constitui aí de um espaço dinâmico que deve se preocupar constantemente na reavaliação dos seus processos. Então, se um dos principais objetivos da escola é mediar os saberes, né, com o seu público-alvo, não faz o menor sentido desconsiderar justamente o aluno que nessa equação, né, ele acaba saindo como se fosse um completamente secundário, e ele não é, ele é o agente do processo.
Segunda questão também importante é que as práticas pedagógicas não foram repensadas, né? Não se repensava a prática pedagógica, era aquilo e pronto. Então, quando a gente fala que na medida em que não é possível acreditar que as mesmas atividades, os mesmos exercícios e os mesmos pedagógicos vão surtir efeito idêntico ano após ano em todas as turmas, né? Se eu digo que isso não funciona, né? Se às vezes as propostas precisam ser adaptadas, né? Quando vamos na mesma escola, de uma turma para outra, né? O que dirá quando os anos se passam e ainda estamos presos às mesmas atividades? Os alunos mudam. Eu alfabetizo há 34 anos. Se eu usasse a mesma coisa, o mesmo material, a mesma forma de ensinar, não ia funcionar. Porque os meus alunos de 34 anos atrás são completamente diferentes dos alunos de hoje. Então, um exemplo clássico é o uso de folhinha de atividade, né? Que são muito comuns aí nos sites de materiais alfabetizadores e estão ocupando as turmas de séries iniciais. Não tem nenhum problema em você recorrer à folhinha. Folhinha é importante para sistematização, né? Você pode usar folhinhas de exercícios para reforçar de modo lúdico algum conteúdo para os alunos. Né? Você vai usar folhinha para praticar a escrita, para trabalhar o traçado das letras ou enfatizar aí os fonemas que você trabalhou. Não há nenhum problema com a folhinha. O problema é quando esse uso acontece de uma forma pouco criteriosa, né? Sem pensar se aquela proposta realmente dialoga com o aluno atual. Ou se, de fato, está contribuindo para a alfabetização dele. É uma folhinha mecânica que o aluno vai responder mecanicamente ou é algo que leva o aluno a pensar, refletir, construir? Então, numa cartilha dos anos de 1970, mais ou menos, a gente encontra, numa página, por exemplo, destinada ao G, né, o texto. A gema é do ovo. GG toma a gemada do ovo. Toma gema e leite gelado. A Gilete é do pai de GG. Gente, toma gema gelada? A Gilete é do pai de GG. Tá falando da gema, daqui a pouco fala da Gilete. É um troço completamente sem noção. Então, não é difícil ainda a gente encontrar, nas mais diversas fontes, atividades que são muito semelhantes a esse exemplo. Então, se eu vou falar GG toma gema e leite, quem toma gema, gente? Ninguém toma gema, né? Toma gemada, né? A gema é do ovo, até aí tudo bem. GG toma gemada de ovo, ok, tudo bem. Aí depois você toma gema e leite gelado. A Gilete é do pai de gema. O que a Gilete tem a ver com a gema? Então, ou seja, os textos, eles precisam ter uma lógica. Você precisa trabalhar esse som aqui, tudo bem, faça frases separadas. Trabalhe a frase. Ok, gemada, ok. Mas não dá para colocar tudo no mesmo texto. Tá? Então, a gente ainda vê textos completamente desconexos, completamente desconectados com a realidade do aluno, fazendo parte das práticas de sala de aula. Então, cabe novamente um outro questionamento. Será que trabalhar os fonemas, né, do modo descontextualizado, apresentando pseudotextos formados por orações sem nenhuma ou pouquíssima coesão aí entre as partes? Como eu falei, o que a Gilete tem a ver com a gema? Né? A Gilete é do pai do GG? Tá. Muita gente diz que existem muitas gerações aí de alunos que foram alfabetizados através dessas práticas. Mas e quantas gerações não se alfabetizaram? Quantas crianças não se tornaram adultos com deficiências na leitura e na escrita? Será que existe mesmo um material ou um método infalível e isento de críticas e de atualizações? A gente discute isso ao longo do curso Alfabetização Completa, né? Então, e uma outra terceira questão é o esvaziamento do caráter intelectual do professor. Quem é esse professor que está na sala de aula? Quem é você? Né? Esse terceiro e último tópico, ele vai envolver o problema da gente afirmar que antigamente a alfabetização era mais fácil, né? E essa situação está desconsiderando o professor e a professora, né, como profissionais da educação reflexivos, pessoas reflexivas. Ou seja, dizer que antigamente era melhor. Então, há muito planejamento, muita busca por especialização, muita determinação e muito esforço envolvido aí nas práticas pedagógicas atuais. Né, dialogando com docentes de várias partes do país, eu tenho alunos do Brasil inteiro e de fora do Brasil, né, e dialogando com essas pessoas, eu consigo perceber, e é possível qualquer pessoa perceber,
um trabalho de grande qualidade, né? Que muitos tentam desempenhar, está todo mundo se esforçando, né? Mesmo quando a conjuntura coloca essa determinação à prova. Então, muitos professores têm estudado, sim, têm se especializado, sim, têm buscado, sim, mas a sala de aula está cada vez. Então, cada vez a gente tem que buscar mais e tem que tentar encontrar meios de trabalhar dessa forma. Então, que atividade de alfabetização eu posso dar na minha sala de aula? Né? Existe uma proposta, mas são vários desdobramentos dessa proposta, dependendo do que você encontra. Então, repensar os encaminhamentos aí envolvendo práticas alfabetizadoras não passa por desconsiderar todos os saberes que foram desenvolvidos pelos professores, né, durante todo o seu percurso formativo. Também não passa por abandonar atividades mais tradicionais, na crença de que só as novas propostas devem ser valorizadas na escola. Não existe trabalho antigo, existe trabalho que não funciona. Existem muitas práticas antigas e que dão certo se você tiver uma nova abordagem voltada para os alunos atuais. Saudosismo, ele é improdutivo quando se exagera nessa neofilia, né? Então, quando a gente pensa em possíveis caminhos, existe uma grande variedade de atividades que podem ser desempenhadas no processo de alfabetização e podem também complementar as atividades mais corriqueiras aí que envolvam a leitura e a escrita. Como exemplo, eu posso indicar aqui um simples planejamento de um lanche especial para uma turma dos anos iniciais. Isso pode se converter numa atividade alfabetizadora. Qualquer coisa na escola, na sua sala de aula, no recreio, pode virar uma atividade alfabetizadora. Com diversos níveis de complexidade e envolvendo aí desde o ensino da língua portuguesa até pode ser organizar a produção de uma salada de frutas, por exemplo. É uma atividade que não demanda data show, não demanda internet, não demanda canina, tinta, isopor, nada. Nenhum recurso além do costumeiro quadro e caderno, né? O segredo está em perceber as possibilidades de desdobramento que uma atividade cotidiana pode ter e numa oportunidade de alfabetização. Muito cuidado com sistemas, com programas, com metodologias que ficam presos num livro didático, em que você não pode usar um caderno, que você não pode usar uma folha, que você não pode usar coisa de gente. A alfabetização está no dia a dia. A alfabetização está nas atividades cotidianas. Então, você pode fazer um desdobramento numa atividade cotidiana e trazendo isso para uma oportunidade de alfabetização. Você precisa incentivar a oralidade dos seus alunos. Primeiramente, você pode incentivar essa oralidade através de uma exposição, né? Se você está falando das frutas, né? Que frutas seriam ideais para compor uma salada de frutas, por exemplo, né? E você pode usar a sua criatividade e criar a sua atividade, né? Estou dando aqui um exemplo, uma possibilidade. Nesse ponto, a gente estimulando, né? Se eu for discutir quais as frutas que podem entrar na salada, eu já estou discutindo aqui, estou estimulando um repertório individual dos alunos, iniciando mesmo um trabalho envolvendo futuras pesquisas. Quais frutas são as melhores? Né? Quem quiser incluir uma mais diferente, né? Tem que dizer por quê, tem que se posicionar. Eu quero levar, sei lá, caqui. Na sua cidade tem caqui? Onde é que tem caqui? Que gosto tem o caqui? Enfim. Que fruta vocês conhecem? Quais vocês não conhecem? Quais vocês gostariam de conhecer? Então, você pode propor uma pesquisa de frutas regionais e indagar sobre os nomes diferentes que existem para a mesma fruta. Tangerina, mexerica, bergamota. É a mesma fruta, tangerina, mexerica e bergamota. Dependendo do lugar, no sul fala bergamota. Aqui fala tangerina, no Rio de Janeiro fala tangerina. No norte fala mexerica. Enfim, também podem ser caminhos, né? Isso você pode ser um caminho para aguçar a curiosidade desses alunos. E depois desse trabalho envolvendo a exposição oral, você vai sintetizar no quadro as escolhas da turma através da produção coletiva de uma lista. Então, que frutas vão entrar na nossa salada? Vocês vão colocar laranja, banana, abacaxi, mexerica, ou o nome que vocês quiserem aí da fruta da cidade de vocês, da região de vocês. Então, a minha avó é de Sergipe. E ela tem graviola, tem um monte de fruta que para mim aqui no Rio de Janeiro é completamente diferente, nem tem. Então, vocês podem fazer a lista na cidade de vocês e conversar sobre quais eles conhecem, quais eles não conhecem, quais eles gostam, quais eles não gostam. E aí, entendendo essa atividade como uma prática de reforço dos conceitos ortográficos, você pode partir dessa ação para trabalhar hipóteses de escrita e também a complexidade aí de diferentes famílias silábicas, se você estiver trabalhando com silábico. Então, sílabas formadas por consoante vogal, né, como banana, né, ou o caso de uma sílaba formada só por uma vogal,
uva. O U vai sozinho, né? Além disso, dá para trabalhar a nasalidade, presença de dígrafos, como maçã e manga, né? Você vai notar que é possível variar a complexidade de acordo com as palavras de uso, né? As palavras que estão em uso, ao abordar uma grande variedade de estruturas silábicas que vão acontecer, né? Além do folclórico vovô viu a uva. Então você pode ampliar. Vovô viu a uva. O que mais ele pode ver? Viu a manga? Viu a mexerica? Viu a banana? Ele pode ver um monte de coisa. Então, a aquisição da língua escrita vai incluir a aprendizagem do código, mas ele não se reduz ao código. Né? A aquisição da língua escrita vai incluir a leitura, mas ela não coloca a leitura diante da escrita. Você vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter um fonema que você vai trabalhar ele todo. Né? Você vai trabalhar a oralidade, você vai trabalhar a escrita, você vai trabalhar o formato, você vai trabalhar esse fonema em outros contextos. Mas você pode discutir contextos variados também, né? Como fixação. Então, depois da produção coletiva dessa lista e a definição de qual seria, né, essa lista de frutas, você pode solicitar que os alunos copiem no caderno as combinações, né, e sistematizem, ou seja, registrem a primeira parte do trabalho de escrita. Então, em seguida, você poderia propor para os alunos uma produção de uma receita. Como se faz uma salada? Pegue isso, pegue aquilo, faça assim, coloque em tal lugar, né? É só cortar tudo e jogar no pote? Você vai cortar a fruta e jogar no pote? Não. Né? Desse modo, você vai avançar na complexidade, partindo do trabalho com palavras isoladas para uma produção textual coletiva, ou seja, você vai trazer aquilo num contexto. Sugestão para você trabalhar também. Trabalho que envolve matemática, por exemplo, você pode desenvolver fazendo discussões sobre proporção, sobre quantidade, sobre medidas. Né? Para essa salada, quanto de cada fruta vai ser necessário? Você precisa de 1 quilo de morangos? De bananas? Você precisa de 2 bananas? 3 bananas? Quantas pessoas são? Né? O morango é menor, então tem que ter mais. O abacaxi é maior, né? Uma fruta grande, então precisa de menos. Calculamos a quantidade? Quanto custaria essa salada? Quanto que vai custar em termos de dinheiro? Quanto custa um abacaxi? Quanto custa a banana? Né? Você pode trabalhar com encarte de supermercado, né? Ou escrever no quadro os valores possíveis aí das frutas, para que cada grupo calcule o valor total da salada. Você está trabalhando adição. No final do percurso dessa atividade, a salada de frutas poderia se tornar real, né? Ou não. Tudo vai depender dos recursos da escola, dos recursos dos seus alunos, né? Dos familiares dos alunos. Mas independente da materialização da salada, que você pode usar essa atividade também com adultos, né? É importante você lembrar que todo esse processo já está repleto de palavras contextualizadas, né? De atividades que são intencionais, né? Com intencionalidades alfabetizadoras que são claras, né? De matemática em situações cotidianas, de produção de textos reais, orais e escritos. Então é um trabalho que ele vai durar dias, mas você está trazendo ele para uma realidade contextualizada. Então, ensinar bem é ensinar para o bem. Ensinar para o bem significa respeitar o conhecimento intuitivo que o seu aluno já traz, valorizar o que ele já sabe do mundo, da vida, reconhecer na língua que ele fala a sua própria identidade como ser humano. Conclusão disso tudo que eu falei aqui. O que eu busquei chamar a atenção de vocês aqui, né, como o trabalho alfabetizador contextualizado, reflexivo, que tudo isso pode acontecer partindo de uma atividade bem simples, que, dependendo do ritmo das demandas da turma, pode se desdobrar em muitas oportunidades, né, consistentes de alfabetização, não desmerecendo aí um trabalho regular na rotina escolar que tem que acontecer, né, mas completando com outras possibilidades de ensino. Então você pode trabalhar o lúdico, mas você tem que sistematizar o lúdico. Você tem que registrar as aprendizagens. Você tem que discutir e ler e escrever sobre tudo que eles estão vendo. Então, é muito importante você reconhecer que vale muito mais a pena repensar os objetivos da nossa escola atual, né? Valorizando o trabalho sério, comprometido das professoras e professores, né? E garantir aos alunos o direito de uma educação de qualidade. É muito mais importante isso do que você simplesmente encaminhar a turma num caminho improdutivo, né, e numa busca aí por um passado romantizado que antigamente se fazia certo. Né? Como lembra muito bem o Belchior, no presente, a mente.
O corpo é diferente e o passado é uma roupa que não serve mais. Se é que alguma vez já serviu, né? Mas a gente pode usar o passado com uma roupagem moderna. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.